Há exatos 100 anos, em 13 de fevereiro de 1922, acontecia a tão falada, marcante e polêmica Semana de Arte Moderna. E nesse vídeo aqui nós vamos procurar entender alguns aspectos marcantes dessa semana, os movimentos que aconteceram e que antecederam esse 13 de fevereiro de 1922, um movimento que agregou artistas que vão da escultura à literatura, passando pela arquitetura, pela pintura, e os seus impactos na vida cultural brasileira e que é tão falado até hoje, né? Não à toa estamos 100 anos depois em muitos veículos de comunicação, nas últimas semanas, nos últimos meses, falando sobre a Semana de Arte de 1922, Semana Moderna de Arte, essa palavra é importantíssima, Moderna de Arte de 1922, e a gente vai entender a importância disso logo depois da vinheta. Se liga aí. Se você chegou ao Seleção Literária agora, eu vou pedindo para você se inscrever, porque você estando inscrito, você começa a acompanhar e ver todos os nossos conteúdos que a gente lança aqui no canal. É importante sempre interagir, dar um like, comentar, compartilhar. Isso tudo são formas de nos ajudar a aquecer aqui o algoritmo e fazer com que a Seleção Literária se espalhe por aí mais e mais. Então já vou agradecendo todo mundo que faz isso, sempre compartilha, sempre comenta, sempre dá o like, se inscreve no canal, isso é muito importante realmente. Bom, e para a gente falar dessa Semana de Arte Moderna, é importante a gente entender primeiro os movimentos que estavam acontecendo na cidade de São Paulo no início do século XX. São Paulo era uma cidade, uma vila cafeicultora, e que teve uma ascensão, estava tendo um boom industrial no começo do século XX, e diversas obras de infraestrutura foram tocadas na cidade, dando uma robustez para a cidade de forma inédita. Então realmente nessa época São Paulo teve um crescimento vertiginoso, e dessa maneira muitas associações começam a ganhar corpo, né? Movimentos de políticos, movimentos de empresários, movimentos sociais de toda sorte e, claro, também movimentos artísticos. É natural que uma cidade com um crescimento muito grande, como São Paulo estava vivendo no começo do século XX, é natural que ela comece a reivindicar alguns protagonismos para si, né? E esse movimento artístico não deixou de ser exatamente isso. A ratificação de identidade paulistana e uma ratificação de identidade brasileira. Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pica, todos esses artistas, jornalistas que estavam ali se movimentando e de certa forma observando muito bem os movimentos de São Paulo, eles começaram a reivindicar uma característica artística paulistana e uma característica artística brasileira nascendo de São Paulo. Mas nem todos os artistas que participaram da Semana de 22 eram de São Paulo, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Inclusive, vamos falar também da originalidade desse movimento modernista que já estava acontecendo também em outras cidades do país. Para um movimento como esse ganhar corpo em 13 de fevereiro de 1922, de nascer nessa data, muitos movimentos antes, anos antes, décadas antes, eles precisam acontecer. Um sentimento de época ele precisa acontecer. Inclusive no próprio uso da palavra modernista, né? Que antes era futurista, era uma ideia de uma arte do futuro que teve influência em 1911, 11 anos antes, em Milão. Aconteceram em outras cidades da Europa, aconteceu na Holanda, na Bélgica, na França, na Inglaterra, e todo esse conjunto de acontecimentos ao longo dos anos é que culminaram na Semana de 22. São movimentos artísticos, às vezes muito dispersos, que algumas pessoas conseguem pensar, conseguem perceber o que está acontecendo na escultura, o que está acontecendo na pintura, na música, na literatura principalmente, que é o que a gente mais discutiu aqui no canal, em vários outros vídeos também, falando sobre artistas e escritores daquela época. Então esse sentimento de época, esse movimento que vai se criando nos jornais, nas colunas, nos debates entre os futuristas, né, que o Menotti Del Pica, o Oswald de Andrade, que eram mais ligados ao dia a dia dos jornais, eles usaram contra, fazendo oposição aos passadistas, né, aos parnasianos, aos acadêmicos. Então eles estavam propondo renovações. E tudo isso a gente tem que perceber, às vezes passa um pouco despercebido quando a gente estuda na escola, que isso é um movimento de uma sequência de acontecimentos. Não é simplesmente chega no dia 12 de fevereiro e vamos se reunir,
a partir de amanhã a gente funda aqui um movimento modernista. Não, isso é um passo a passo, abordando muitas influências de outros locais, principalmente de outros locais, para abraçar essa ideia modernista brasileira que estava nascendo e que culminou em 1922, mas não parou aí. A gente também tem uma visão de que o movimento modernista foi só aquela semaninha de 22 ali, de 13 a 18 de fevereiro, mas ele deu esteio a outros movimentos também depois na cultura brasileira, que foram herdados por outros movimentos e que tiveram, como eu falei, nascimento lá naquela concepção de palavra futurista, o uso desse termo no dia a dia e na sequência do movimento, da agenda cultural brasileira. Inclusive essa polarização, futurismo e passadismo, era uma retórica muito eficaz dos modernistas da época para alcançar e reforçar a sua visão dessa nova e moderna e renovadora visão de arte no Brasil. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, os opositores a esses novos artistas que estavam surgindo, eles se aproveitaram também dessas etimologias, vamos assim dizer, dessas palavras, para fazer uma incursão nos jornais e trocas de colunas, e trocas de farpas, e trocas de acusações no noticiário, nos jornais diários. O Monteiro Lobato, inclusive, foi um dos mais notáveis desses críticos. Em 1917 ele detonou uma exposição da Anita Malfatti, se opondo ao choque que foi a exposição das obras dela, que estava começando a ganhar um nome e um reconhecimento crítico. Então muitos nomes, inclusive tem um livro, eu vou deixar a capa do livro aparecendo para vocês, que ele trata justamente disso, de como os jornais da época foram utilizados como meio dessa discussão, dessa efervescência toda ali em São Paulo. Uma das críticas muito fortes nessa época é que esses novos artistas, eles não eram consagrados, estavam ainda nascendo artisticamente falando, e aliás, eles eram de fato muitos jovens, então eles precisavam de patrocínio. E do patrocínio que eles precisavam, e aí esse paradoxo foi muito acusado nos jornais, eles precisavam dos patrocínios de pessoas que justamente eles estavam querendo colocar para trás, né? Eles estavam querendo que a nova visão de arte deles, a nova visão modernista deles, era a visão que eles criticavam, mas eles ao mesmo tempo eles precisavam desses apoios de outros artistas da época, os artistas, os passadistas, né? Para poder fomentar a sua visão modernista. Então esse também foi uma acusação muito forte dos opositores da época. E sem falar que esses novos artistas vieram de uma posição social muito confortável, muito próxima dos passadistas que eles tantos criticavam, né? O extrato social deles era de uma elite, de uma burguesia paulistana. Então esse paradoxo foi uma munição, essa contradição foi uma munição muito forte para os opositores no dia a dia dos jornais. Mas de fato o rompimento com o parnasianismo ele aconteceu muito por conta do talento desses novos artistas que estavam surgindo. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Di Cavalcanti, Vila Lobos, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, Sérgio Millier, Graça Aranha, que foi o nome mais consagrado que trabalhou ativamente e que inclusive algumas pessoas disseram que foi ele que deu a ideia da criação da Semana de Arte. Outros já dizem que foi o Di Cavalcanti que pensou em fazer uma exposição numa livraria e que tinha já garantido com o Paulo Prado, que era um mecenas da época, que estava investindo no grupo. Então até hoje ainda se tem uma certa dúvida. Mas alguns pesquisadores confirmam que surgiu numa das conversas no grupo, eles ficavam vivendo ali entre as casas de vários deles ali, onde é o centro ali de São Paulo, e que muitos disseram que foi o Di Cavalcanti que deu a sugestão da criação de uma exposição de uma semana de arte. E a divisão do trabalho ficou mais ou menos assim mesmo. O Graça Aranha e o Paulo Prado, eles foram em busca dos patrocínios, do aluguel do Teatro Municipal que tinham sido construído em São Paulo, um grande marco na cidade de São Paulo, anos antes. O Mário, o Oswald e o Di Cavalcanti ficaram com a organização do evento.
de organizar a programação dos eventos nos 3 dias, o que é que teria em cada um dos dias. Então, houve de fato um trabalho de reunião dessas pessoas, como eu falei, de muito talento, reconhecido talento, sem dúvidas, apesar das críticas, apesar da própria acusação da falta de originalidade que faltou ao grupo de modernistas de São Paulo, já que o Rio de Janeiro já tinha um movimento modernista, com a sua imprensa, com a sua literatura, com o seu teatro, a sua música. Vila Lobos, que participou da Semana de 22, era carioca. Pesquisadores apontam que o Rio de Janeiro já tinha uma vida modernista muito mais pulsante que o próprio São Paulo. Recife também tinha já uma vida modernista já mais pulsante que São Paulo. Então esse debate, quem trouxe o movimento modernista ao Brasil, se foi o Rio de Janeiro, se foi São Paulo, ele já vem de muito tempo, né? Lima Barreto já tinha escrito alguns dos seus mais importantes livros, João do Rio nos jornais, a própria feitura de livros no Rio de Janeiro, a produção editorial no Rio de Janeiro já era mais moderna. Porém, o Antônio Cândido, ele tem uma teoria de que, como a Academia Brasileira de Letras já estava muito bem estabelecida no Rio de Janeiro e já ditava alguns rumos literários na cidade, o Rio de Janeiro ele tinha mais a perder do que São Paulo em romper essas tradições. Então o Rio de Janeiro ele preferiu conservar mais algumas de suas bases, né, vamos dizer assim. Enquanto para São Paulo foi mais fácil romper com seus artistas e criar essa nova visão modernista da arte brasileira. É uma teoria interessante porque eu acho que, de fato, o Rio de Janeiro tinha mais a perder. Era uma cidade muito mais consolidada artisticamente. Então, para você romper certas condições, daria mais trabalho. Agora, São Paulo, o movimento modernista em São Paulo, teve uma questão que é muito básica dessas revoluções, vamos dizer assim, né? Se uniram, os jovens artistas de São Paulo se uniram. Então, aquele ditado popular, uma andorinha só não faz verão, né? Há essa necessidade desse reconhecimento, a essa semana de 22, porque em São Paulo houve uma unidade. Se você não tem unidade, você não tem nada. Se você tem um ou outro nome isolado, enquanto você tem um outro grupo se consolidando, firmando bases, é mais fácil. E não à toa, 100 anos depois, a gente reconhece como São Paulo, esse nascedor, esse boom, essa explosão da Semana de Arte de 1922 aqui no Brasil. Mas é sempre bom a gente ter uma visão crítica sobre as coisas. Há 100 anos, esse movimento que trouxe uma identidade cultural, artística para o Brasil, ele foi feito por um movimento de homens brancos, ricos, de uma burguesia. A cidade de São Paulo não é mais a mesma, o Brasil não é mais a mesma. Hoje nós temos a necessidade e a urgência de dar vozes, de sermos mais abrangentes, de nós sermos socialmente com uma visão não só ao centro, mas muito mais periférica. Houve toda a importância da Semana de 1922, mas é importante a gente ter essa observação crítica de que as coisas mudam, e de que a gente precisa estar sempre em mutação, no sentido de estar sempre aberto ao novo, aberto às novas visões, de que outros movimentos, pequenos movimentos nem tão reconhecidos, estão surgindo, aconteceram ou estão acontecendo aqui na nossa vizinhança, na nossa periferia, e isso é sempre muito importante. Eu faço esse vídeo como um marco, como uma espécie de homenagem a esses escritores. Você tem uma infinidade de livros sobre o assunto para ler, para conhecer sobre esse movimento. Tem uma infinidade de livros desses escritores da época, de poesia, prosa, romances muito importantes, muito marcantes, e também livros para você conhecer a história dessa semana tão importante para o Brasil. Eu fiz esse vídeo com base nesse livro aqui que eu li, 1922, A Semana que Não Terminou, do jornalista Marcos Augusto Gonçalves, lançado pela Companhia das Letras na ocasião dos 90 anos da Semana de 22. Esse livro é uma reportagem sobre aquela semana, sobre os movimentos, sobre o espírito da época. É importante a gente ter noção disso.
até chegar nesse 13 de fevereiro de 2022. Esse vídeo é só uma pequena introdução, claro, tem, como eu falei, uma infinidade de outras obras, outras pesquisas muito mais profundas que a minha, claro, que você vai poder se aprofundar sobre essa semana. E claro, como eu falei nessa observação final, a gente sempre tem uma visão crítica sobre os movimentos. É sempre importante a gente pontuar os nossos marcos culturais, ainda mais em épocas de tanta violência sobre a arte e a cultura brasileira, mas é importante, claro, a gente abrir os olhos para novos movimentos que, quem sabe, daqui a 50, 100 anos a gente esteja celebrando também tão importantes como essa semana de 1922. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você curte o nosso trabalho, aproveita para se inscrever aqui no Seleção Literária, indicar para os amigos. Isso é muito importante, você copiar o nosso linkzinho aqui. Tem uma setinha aqui embaixo que você pode compartilhar esse vídeo. Então compartilhe com seus grupos de WhatsApp, seus grupos no Telegram. Indique o Seleção Literária para todo mundo que gosta de literatura. E é isso aí, pessoal. Valeu!